Boa noite, começa mais um Histórias em Conexão. E o programa de hoje traz uma história muito especial e que com certeza vai emocionar todos nós. Bora conhecer essa convidada comigo? Roda a vinheta! Antes de eu te contar sobre a história dessa convidada tão especial de hoje, eu quero lembrar que você pode participar das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Então aproveita, deixa lá o seu comentário. Combinado? Bom, gente, hoje nós vamos conhecer a história dessa jovem professora, também conhecida como Barbie, professora Barbie, a filha da dona Maria Undina e que tem muita criatividade. Ela também é mãe do pequeno Francisco Manuel. Tenho a alegria de receber hoje a professora Doane Emanuela. Seja bem-vinda, professora Doane. Obrigado pelo carinho, por aceitar nosso convite para estar aqui. Quem é a Doane? Quem é a professora Doane? Conta um pouquinho da sua história. Você é nascida onde? Conta um pouquinho da sua história. Filha da Maria Undina e mãe tão jovem, né? Obrigada pelo carinho, estou super feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a produção por todo o contato e atenção comigo. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho da pessoa Doane, né? Eu sou uma mulher nascida na cidade de Vinhedo, aqui pertinho da gente, né? No dia 25 de junho de 1981. Filha da Maria Undina Vieira, uma mulher batalhadora, e hoje sou mãe, sim, do Francisco Emanuel. E como é que foi essa vida sua em Vinhedo, depois indo para Campinas? Como é que foi essa caminhada? Conta um pouquinho para a gente. Sim, de Vinhedo até Campinas, eu passei por Valinhos e também Jundiaí. Então, a mãe, ela sempre mudava de acordo com a necessidade de trabalho dela. E quando eu morava em Valinhos, eu me lembro que eu tinha por volta de 9 anos, assim, o que aconteceu na minha vida foi algo incrível. Foi quando eu tive acesso a primeira vez a Libras. Que legal! E como é que foi essa história? Conta pra gente. Sim. Minha mãe, ela trabalhava a semana toda, inclusive sábados e domingo, e um dia na semana ela tinha de folga. Nesse dia, ela fazia questão de levar a minha irmã e eu à biblioteca municipal, que ficava no centro da cidade de Valinhos, antigamente. Nessa época, as escolas ainda não tinham bibliotecas como tem hoje. E ela fazia questão de nos levar para que nós tivéssemos acesso à leitura, a livros. Nós íamos a pé, porque realmente não tínhamos uma condição financeira para pegar ônibus, enfim. E em uma dessas idas até o centro da cidade para frequentar a biblioteca municipal, minha mãe se deparou com um surdo vendendo chaveirinhos no semáforo. Era uma prática muito comum naquela época, nós ainda não tínhamos lei de cotas que recebia esse público, né, com deficiência nas empresas, e ele estava ali exercendo o trabalho dele. A minha mãe se compadeceu, mesmo sem condição, e optou por comprar, então, e ajudar essa pessoa. E aí foi seu primeiro contato. Sim, porque, na verdade, quem foi beneficiada fui eu. A minha irmã ficou com um chaveiro, tanto que eu nem me recordo da cor desse chaveiro. E eu fiquei com a embalagem. E na embalagem tinha ali o alfabeto manual e alguns sinais. Ali meu mundo se abriu para Libras. Antes de a gente dar sequência nessa história tão bacana, o que é Libras, para quem está nos assistindo? Perfeito! Libras é a língua brasileira de sinais. A língua oficial aí da comunidade surda. As pessoas surdas a utilizam. E serve para se comunicar com essas pessoas surdas. Com as pessoas surdas, exato. Como é que você se comunica? Ele é gestual? Exato, tudo em gesto. Tudo em gesto. Isso. E cada palavra você soletra ou cada palavra já existe? Tem um momento de soletração, sim, mas cada palavra é um sinal. Então, por exemplo, televisão é assim. O meu sinal mesmo, meu Doane, é assim. Olha, que legal. Uhum. E é o surdo que dá esse sinal? É o surdo que nos dá o sinal. Eu, como ouvinte, eu não posso te dar um sinal. Entendi. Rafa, você tem sinal? Eu não. Olha, uma boa oportunidade. Então você já vai me ajudar. Vou te ajudar com os meus alunos, os meus amigos surdos, para você ter um sinal. Como é que é escolhido esse sinal? É uma característica? Sim. A pessoa surda percebe uma característica em você e aí te sinaliza. Ah,
Então, eu acho que eu tenho. Quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores em Campinas, o Maurício, que sempre fez Libras para a gente, eu acho que o meu sinal é o óculos. Então eu você... acho. Olha, então eu você acho. tem um sinal, sim. Não tenho certeza. Vamos conversar com o Maurício. Vamos, eu preciso aprender agora. Né? Eu quero aprender um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. E, Doane, então, essa história, ele te deu a oportunidade, então... Esse surdo que está vendendo o chaveirinho fez com que você se despertasse o interesse por Libras. Foi o primeiro contato com Libras. E olha, hoje, né, como professora, eu ofereço Libras, eu ensino Libras na minha escola, faz parte da grade curricular. Então, as minhas crianças hoje têm acesso dentro da escola a essa língua, não precisa ser fora dela. E isso é muito gratificante para mim, porque eu não tive na escola. Imagina se eu tivesse Libras na escola na minha época de infância, né? Teria sido tudo diferente. Acredito eu que esse aprendizado ele teria acontecido de uma maneira ainda mais natural e mais rápida. Sim. Né? E como é que isso te despertou? Você recebeu lá o abecedário, né? E isso fez com que você se interessasse um pouco mais pelo assunto. Exato. A partir daí, como é que foi tua vida? Você falou, na hora você falou assim, eu quero ser professora de Libras. Pois bem, sempre fui uma leitora assídua, adoro ler, e todo tipo de comunicação, ela me encanta. Então, da mesma maneira que a Libras me encanta, o Braille também, eu gosto muito da comunicação em si. E aí, então, sendo leitora, a minha mãe, ela sempre dizia assim, esse é um aprendizado que eu carrego comigo, e acho que essa foi a maior herança que ela poderia ter me deixado, que é assim, o conhecimento não ocupa espaço, tampouco alguém o leva de você. E uma infância muito difícil financeiramente falando, ela sempre colocava isso para nós, em especial as filhas meninas, que nós estudássemos para que nós pudéssemos ser aquilo que a gente desejasse ser. E ainda também ela falava, eu não faço questão nenhuma de costurar o seu vestido de noiva, ela era costureira também, além de trabalhar fora, ela costurava para as vizinhas, e foi com ela que eu aprendi a costurar. Ela dizia assim, mas eu faço questão de costurar e de fazer o seu vestido de formatura. Olha. E nós costuramos, sim, o meu vestido de formatura. Nós fomos ao centro da cidade de Campinas, na época, compramos o tecido e nós fizemos. Todas as minhas formaturas, a minha mãe que costurou os meus vestidos. Você fez pedagogia? Pedagogia, na faculdade de pedagogia. E aí, então, esse ensinamento dela de transformar a vida por meio da educação, que era algo que ela falava muito pra gente. Ela era professora, não? Não, a mãe não conseguiu terminar os estudos. Ela foi terminar os estudos, ela já era adulta, nós já éramos adultas. Eu lembro que a minha irmã estudava o ensino médio e minha mãe também. E depois de muitos anos, já com o meu sobrinho nascido e criado, que a minha mãe foi fazer a faculdade de assistência social. Nossa. Ela conseguiu realizar esse sonho dela de se formar à faculdade. Ou seja, sem ter o acesso, ela... Não é que ela cobrava, mas ela incentivava com que as filhas tivessem E a importância de uma família, de alguém da família incentivar, né, a criança para que ela siga por este caminho, né, o caminho do bem. Então foi... A minha mãe, ela, na verdade, ela moldou toda a minha história, toda a minha vida. E eu sou muito grata a ela. E como eu coloquei, essa com certeza foi a maior herança que ela poderia ter me deixado. Então, quando ela falava isso, que era a educação que transformaria nossas vidas, eu entendi que eu também poderia transformar a vida de outros. Então, já na infância, me despertou a vontade de ser professora. Aos 9 anos? Por volta dos 9 anos, eu já queria ser professora. E aí veio a calhar o conhecer Libras. E eu tive acesso a Libras por meio desse chaveirinho, dessa embalagem, e também naquela época, quem tem mais de 40 lembra, né, pessoal? A música da Xuxa, que também foi a Xuxa que tirou a Libras do anonimato, trazendo pra gente o que era, então, esta língua. Como é que era essa música? Me lembra um pouquinho. A de amor, B de baixinho, C de coração. E aí vai. Que legal. E isso fez com que você tivesse esse acesso? Ou você tinha tido antes o acesso de como é que eram os sinais? Foi com o chaveirinho e com a Xuxa, música da porque Xuxa. foi na mesma época, sim. Que legal. E aí você foi só fazer na faculdade, na sua graduação, que você foi
ter acesso real e aprender? Ou Não, não? Antes antes disso, você já começou a estudar? Eu comecei a estudar, me interessei muito. Comecei a estudar antes a língua de sinais. Foi numa instituição aqui na cidade de Campinas também, uma instituição, uma ONG. E depois, ali eu conheci a minha amiga, até hoje surda, a Lucinéia. O sinal dela é esse, a Lucinéia, amiga. E ela mora aqui em Valinhos. E aí, então, meu mundo abriu para a língua de sinais. E sabendo de como eram os processos de ensino-aprendizagem dos alunos, das pessoas surdas, porque eu tinha acesso a eles, eu comecei a conviver demais com eles, eu entendi que eu poderia fazer a diferença na vida dessas pessoas sendo professora de surdo. E aí, então, o meu caminho da pedagogia foi trilhado já na área da educação de surdos. Já direcionado. Sim. Sim. E essa entidade que você trabalhou, qual que foi? A Pascamp. A Pascamp. Tem vivo até hoje, tá lá. Sim, a Pascamp é uma referência aqui na nossa região. Eu trabalhei com eles esse ano, no momento de festividade para eles, né, de aniversário da instituição. Eu tive a honra de palestrar para eles. Nossa, eu fiquei muito feliz de poder voltar lá e contribuir de alguma maneira, já que eles contribuíram tanto comigo. E o seu papel lá na Pascamp já era de se comunicar e ensinar? Na Pascamp, não. Na Pascamp é um contato mais profissional, porque os meus alunos frequentam a Pascamp. Tá. Olha como as coisas voltam, né? A gente retorna. Muito bom. Que legal. A Pascamp, ela tem muita história aqui na cidade? Você conheceu isso quando? A Pascamp você conheceu quando? Eu tive acesso à Pascamp pela primeira vez em 2002. Nossa, já faz tempo, né? Faz tempo, 20 anos, né? 21. E você tinha essa relação lá e tinha o contato com os alunos? Tenho contato com os alunos, com os profissionais que atuam ali. Então, nós fazemos reuniões. Os profissionais que atendem as crianças, os meus alunos na escola, também são atendidos lá. Então, nós fazemos reuniões. E hoje você é professora da rede pública? Rede Municipal de Campinas. Que legal. Já tem aí 11, 12 anos. 12 anos. E você também tinha trilhado isso para a educação pública? Você já tinha imaginado que você queria? Sim, sim. Antes de atuar na escola, eu atuava em uma ONG em Jundiaí, a ATEAL, onde eu tenho muito amor e carinho, porque foi lá que eu comecei toda essa minha trajetória focada na pedagogia, né? E aí, então, vem o concurso de Campinas como professora bilíngue, um cargo raro no nosso país, infelizmente. Não são todas as cidades que têm esse cargo, que é o professor bilíngue, o professor que domina a língua de sinais e vai fazer uma atuação direta com a pessoa surda, mas respeitando o seu lado linguístico, né, essa sua língua. E aí, então, quando surgiu a oportunidade de ser professora em uma escola, aí o meu coração acelerou, porque era o que eu queria ser professora de escola. Enquanto isso, eu estava sendo professora, né, em atendimentos em uma ONG. Muito bom também, felicidade. Também trabalhava na universidade, dava aula na universidade, mas o que eu queria mesmo era a escola. Então, quando veio a oportunidade de trabalhar na escola, eu deixei a ONG, né, com muita dor no coração, a universidade, já que não foi com tanta dor assim, porque realmente o meu foco é a educação básica. Gostei, foi uma experiência maravilhosa trabalhar no ensino superior. Sempre sou chamada para fazer palestras nas universidades, mas o que eu gosto mesmo é do ensino fundamental. Ô, Doane, mas por que escola pública? Você poderia ter oportunidade de procurar uma escola particular, né, que muitas vezes, que normalmente escola privada, ela tem uma condição financeira melhor, né, de inclusive fazer a remuneração. Por que escola pública? Rafa, como eu falei, a minha mãe, ela me ensinou demais. Eu sou privilegiada por ter tido a minha mãe como mãe. E tem algo que ela me ensinou que é gratidão. Eu sou filha da escola pública. Foi a escola pública que me fez. E eu só não tive acesso à universidade pública porque na minha época as coisas eram diferentes. Sim. Diferente de hoje, onde o aluno da escola pública tem mais acesso à universidade pública. Então, eu acredito na heterogeneidade que existe na escola pública. É um público que ele é diferente. E é nessa diferença que eu acredito que está embasada a nossa sociedade. Então, é pela diferença que eu quero atuar. E por todos os desafios que a gente sabe que tem, mas também por todos os amores que acontecem ali dentro. Então,
Eu, como filha de escola pública, eu defendo a escola pública. Enquanto eu puder, o meu bebê estará, sim, nas creches públicas. Sabe que é algo muito interessante que fez lembrar. Eu também, a minha trajetória toda sempre foi em escola pública. Né? E escola pública sempre teve uma referência. Né? Infelizmente, ao longo do tempo, a qualidade do ensino não está tão boa quanto deveria ser, né? E, embora muitos estados, muitos municípios tenham condição financeira para isso, mas a escola pública é a ferramenta de transformação, não é? Eu acredito. Transformação da massa, transformação do sujeito e o sujeito transformar a sociedade. Então, eu acredito, sim, que enquanto a gente não tiver um olhar de verdade para a qualidade dessa educação, muito pouco o Brasil vai se modificar. Né? E aí a gente encontra problemas na ciência, problemas na tecnologia, enfim, em todas as outras áreas, porque a educação é a base para tudo. Né? E a gente também sabe, né, Rafa, que os percalços aí da educação em nada tem a ver com dinheiro. Sim. Muito pelo contrário. Verdade. Né? Esse discurso é antigo. O que hoje acontece é questão de ideologia e que não deveria existir, porque a educação ela deveria ser para todos e para muitos, em todos os aspectos, sem defender lado A ou lado B. A política partidária ela não deve estar presente nas escolas, né? O que precisa estar presente na escola, e principalmente na pública, é a política educacional, de transformação. Com certeza. Não é isso? O professor ele tem a função de mediar o conhecimento do aluno. É assim que eu vejo. Então, esse professor ele vai ofertar e vai deixar aquele cidadão brasileirinho fazer as suas escolhas. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. É nossa função ofertar, mostrar o que existe. E aí, aquele sujeito, com o seu conhecimento, com a sua bagagem familiar, social, histórica, ele vai direcionar o caminho dele. Doutor Anne, e fala uma coisa, como é que funciona o teu trabalho dentro da escola? Você trabalha junto com outros professores? Sim. Você tem um aluno específico na sala de aula? Não. Como é que isso funciona? Atualmente, eu estou trabalhando com aulas de Libras, de 3º a 9º ano. Então, eu vou para a sala de aula, eu tenho a sala, então vamos colocar aqui um exemplo, né? O 9º A. Ali eu dou aula de Libras para todos os alunos que ali estão, surdos e ouvintes. A nossa escola ela tem um número expressivo de pessoas com deficiência, e em especial as pessoas surdas. Então, essa é a minha atuação, ofertar, ensinar a eles sobre cultura surda, sobre a própria língua de sinais, sobre tudo que permeia aí o mundo da surdez. E como é que a pessoa surda, ela aprende nas outras aulas? Sim, no caso específico da minha escola, né, tem as professoras bilíngues que atuam diretamente com a professora também de sala. Então, são 2 professoras em sala de aula, atuando com surdos e ouvintes. Porque não é só um surdo na sala, são muitos surdos. Então, tem sala que tem 9 surdos, tem 10 surdos, né? Numa sala de 25 crianças, 30 crianças. E aí, essa professora... As 2 atuam juntos. As 2... Até antes da pandemia, eu estive nessa atuação. Em docência compartilhada, que a gente chama, né? Então, são 2 professoras atuando diretamente com os 2. E você precisa ter conhecimento daquela matéria também. Sim, nós trabalhamos juntas. O planejamento é todo pensado, executado para atuar com os 2 públicos, porque ali eu tenho 2 línguas. Eu preciso trazer prestígio linguístico e respeito para essas 2 línguas, não apenas uma. Então, o planejamento tem que ser bem feitinho para que os 2 públicos, independente de laudos ou não, mas os 2 públicos, eles tenham acesso. E é incrível, porque em muitos momentos a criança ouvinte com a Libras vai melhor. Então, ele opta por fazer uma prova em Libras, ele opta por conversar e conviver mais com os amigos surdos, conviver com os amigos ouvintes. É muito gratificante ver 2 crianças ouvintes se comunicando em Libras. Então, tem momento que você fala, mas peraí, aquela lá é ouvinte ou é surda? Por que ela está falando Libras? Isso acontece. Então, 2 ouvintes se comunicando em Libras. Sim. Acontece muito. Então, isso é bacana, porque você interage não só com os alunos surdos, você acaba tendo a comunicação com todos, inclusive os ouvintes. Exato. Porque eu tenho
oportunidade de ter 2 línguas. Então, sendo 2 línguas, eu abranjo mais o público, né, para a comunicação. E é isso que a gente acredita, é isso que eu acredito, que quando a gente fala de inclusão, né, o que é a inclusão, se não as trocas, a comunicação, a interação? A inclusão não é dividir espaço físico. Se fosse assim, o ônibus seria o maior representante de inclusão. É verdade. E não é. Para se sentir incluído, para se sentir pertencente àquele espaço, eu preciso ter comunicação, interação. E hoje, quantos alunos tem na escola que você trabalha? Você sabe? Hoje, em torno de 400 alunos. 400 alunos, e quantos desses são surdos? Em torno de 70 alunos surdos. E tem tem outros públicos, né? Então temos autistas, outros públicos também. E essa escola, ela é específica para trabalhar com deficiência? Ou é uma escola porque tem esse número natural? Não, é um projeto. É um projeto mesmo, da inclusão, da prefeitura de inclusão. Isso, é um projeto que a gente chama bilíngue inclusivo. Então, as pessoas surdas, elas têm transporte da cidade toda, e uma vez que a família opta para levar o seu filho até a nossa escola, então ele tem o direito ao transporte. E lá todos os professores, eles são bilíngues? Não. Tem aqueles que já têm fluência na língua, que é o nosso cargo, né? O professor bilíngue, ele tem essa função. Temos os intérpretes também, que conhecem bem a língua de sinais. E tem aqueles outros professores que chegaram agora ou que já estão na escola e estão aprendendo Libras, porque eu também dou aula para os professores. Eu ensino os professores a aprenderem Libras e a conversar com os alunos. É muito gratificante. Que legal, Doane. Eu acho que eu tenho o melhor emprego do mundo. Que bom! Doane, a história está muito boa. Gente, que história boa, não é verdade? Então, daqui a pouquinho, nós voltamos, nós vamos para um rápido intervalo. E não se esqueça em participar das nossas redes sociais com seus comentários, @Rede Século XXI. Até já! De volta com Histórias em Conexão, e hoje estamos contando a história da Doane, essa professora bilíngue que coleciona tantas boas histórias. Doane, você estava falando que o melhor emprego do mundo é você quem tem. Sim. Então conta um pouquinho, o que isso é tão gratificante para você? Eu costumo dizer assim que a escola ela não tem rotina, apesar de ter rotina. E eu digo assim que o melhor momento do professor é quando eu estou em casa, em um momento de hobby mesmo, e o meu aluno me manda uma mensagem por mensagem de texto. Um aluno criança que ainda está aprendendo Libras e ele já está acessando o português e querendo se comunicar por meio desta língua. Então, ele deixa de fazer mensagens de vídeo ou até mesmo ligações de vídeo para me mandar mensagem por texto. Nossa, isso é muito gratificante. Eles não fazem ideia de como eu particularmente gosto de receber uma mensagem deles escrita assim. Algo que é tão simples para todas as pessoas, para você é algo muito especial. Pois é, porque marca para este sujeito que ele está aberto para o novo mundo, o mundo das letras, da comunicação por escrito, da leitura, que é um mundo que eu amo demais, porque na minha infância fui ensinada a ser uma leitora, adoro ler, eu passo a maior parte do meu tempo lendo, e poder levar o meu aluno para esse meu mundo e para que ele também descubra ali todos os prazeres da leitura e do conhecimento, é maravilhoso. Qual a idade dos seus alunos? Quando no primeiro aninho eles entram para a escola com 6 anos, 6, né? 7 anos. São pequenininhos, aí eles vão crescendo. Esse momento do despertar para a escrita e para a leitura costuma acontecer no 2º, no 3º ano, que é quando eles começam a me mandar mensagem pelo WhatsApp. Aí é a comemoração. Não, aí a professora chora, tira print, posta. E as cartinhas também, né? Na própria escola, quando eles estão ali no momento deles, tira um papel do caderno e escreve uma cartinha ali, bem simplesinha, mas ela cheia de intenção já. E esse reconhecimento dos alunos deve ser algo muito gratificante, né? São os melhores momentos do meu dia, assim. Quando vem deles, parte deles, algo pra gente. Ô, Doane, conta uma história muito curiosa, né? Que eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo quer saber, né? Você falou um pouquinho dessa história tão bonita sua, mas você teve um reconhecimento muito bacana, embora, aliás, vários reconhecimentos, mas um foi bacana que marcou bastante, né? E eu até falei no início do nosso programa aqui
que você era a professora Barbie. Conta um sim. pouquinho dessa história pra gente. Muito, muito bacana mesmo. No ano de 2020, a Barbie, a Mattel, ela escolheu 12 mulheres que tiveram uma expressividade no mundo, né? E aí, então, a professora Doane foi eleita para representar essa categoria de professores, até mesmo pelo enfrentamento à pandemia, né, à Covid-19, já que eu produzo conteúdo para o YouTube, a internet, com aulas e atividades online. E como é que foi essa escolha? Pois é, Você foi sabia? uma... Você se inscreveu? Não, eu estava um dia tranquilamente quando eu recebi um e-mail e uma ligação, e aí a coisa desandou, assim, começaram a trazer o que seriam os próximos Você não passos. sabia que estava sendo analisada? Não tinha noção. Não sabia. Aí depois eles me contaram que foi devido a toda a exposição e o reconhecimento do trabalho que eu tive em 2020, quando fui eleita uma das 10 melhores professoras do mundo pelo Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação. Que legal. Então, além do seu trabalho dentro da escola, você também tem um canal no YouTube? Tenho, que ficou parado por um tempo, uma vez que eu estava atuando na Secretaria Estadual de Educação, com trabalhos administrativos. Aí eu realmente não tinha condições de gravar videoaulas, até porque eu estava fora da sala de aula, então ficava muito incoerente. Mas agora, esse ano, retornando da licença maternidade para a escola, então o canal Sala 8 ele volta a funcionar. Como é que chama? Canal Sala 8. Canal Sala 8. Então, quem quiser conhecer, e como é que fala em Libras? Canal Sala 8. Esse aqui. Que legal, legal. E lá você tem vários seguidores? Tem. A última vez que eu vi tinha 18 mil. 18 mil. É. Olha, e o que significou esse reconhecimento da Mattel para você? Olha, eu perdi a minha mãe no ano de 2020, dezembro de 2020. Não deu tempo dela ver a medalha de 10 melhores professoras do mundo. Ah, você ganhou uma medalha também. Tenho medalha, tenho certificado, é bem bonito. Depois você manda a foto pra gente, sim, apresentar aqui tem no meu programa. Instagram, mas tem no Instagram? Tem sim, mas eu mando. Eu poderia ter trazido, né? Verdade, Poxa vida. verdade. É que eu não tiro de lá, sabe? Fica ali tudo arrumadinho, bonitinho. Enfim, minha mãe, ela faleceu alguns dias antes do meu recebimento da medalha, mas ela conseguiu acompanhar essa trajetória de ter sido eleita uma das 10 melhores professoras do mundo no ano de 2020. E no ano de 2022, quando a Mattel, quando a Barbie me presta essa homenagem, era como se fosse a minha mãe falando: eu não disse que o lugar da mulher, o seu lugar é onde você gostaria de estar. Então, eu senti que, de uma certa maneira, era a minha mãe falando comigo. Pode parecer muito utópico, mas foi esse o sentimento que eu tive. É o reconhecimento, né? Acho que foi a maneira que a minha mãe encontrou de falar comigo. Bate saudade? Ai, muita. Queria ela aqui. Queria falar para ela: obrigada. Obrigada por ter me ensinado tanto. E que privilégio que foi ter sido sua filha. Apesar que ela sabia, porque sempre que eu podia, eu falava isso para ela. Que eu não teria sido um terço do que eu sou, se não fosse todos os ensinamentos da que a gente brincava com ela em casa, da filósofa Ondina. Como é importante uma família, né? A base, né? Familiar. É tudo. E hoje, tendo um filho, eu quero ser pelo menos como minha mãe foi para mim. Quero ser para ele. E às vezes eu fico um pouco triste na escola de ver que as famílias, elas não têm, Imagino. Esse discernimento da importância que é a família para aquelas crianças que ali estão. Isso me machuca um pouco. E como é que é o seu desafio hoje como mãe? Você teve uma experiência, né, de relação materna tão grande, tão exemplar. E o que significa hoje ser mãe do Francisco? É um desafio muito grande, ser mãe solo não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, porque assim, quando eu estou com ele, eu sou mãe 100%.
E então é esse desafio, porque eu tenho o modelo da minha mãe, quero ser como a minha mãe foi para mim, para o Francisco. Então não é fácil, mas ao mesmo tempo, sabe, é muito gratificante. É muito bom poder sair da nossa zona de conforto e enfrentar desafios. A gente sente que a gente está vivo nesses momentos, né? De enfrentamento, de dificuldades, de coisas novas. Então, eu falo, vida é movimento. E o Francisco, ele trouxe um outro movimento para a minha vida. Eu, aquela super professora, sempre muito dedicada, né, para a educação, para os meus alunos. E hoje eu também consigo me dedicar ao meu bebê, ao meu filho. Então, são situações, são movimentos que a gente nos permite, né? Que a vida nos coloque. Isso é muito bom, é vivo. Doane, ser mãe, lógico que é um presente de Deus, né? E como é que é para você? A gente sabe que na escola você lida com várias crianças, umas, né, que têm o amor familiar, a base familiar, e outras nem tanto. Como é que você vivencia tudo isso? Porque tem a profissional Doane, que é professora, que está lá para ensinar, mas tem o coração também, né? Que muitas vezes você tem que lidar com situações que não faz parte da educação, né? Propriamente dita. E não, realmente, essas situações de família, ela não faz parte da educação, mas eu faço fazer parte da educação. Então, quando eu chamo essa mãe para conversar, quando eu acolho essa família, quando eu coloco à disposição o meu número particular para essa família entrar em contato quando precisar, quando eu tento entender o que está acontecendo em casa e por isso o aluno estar trazendo esses sentimentos e esses comportamentos na escola, é uma maneira de acolher também. E aí, sabe, Rafa, eu entendo que é uma questão de escola, família, mas também é uma questão de sociedade, é uma questão de mulher, né? Entender o que aquela outra mulher está vivenciando, está passando. Eu, enquanto uma mulher que hoje estou estruturada, poder ajudar esta outra mulher, porque eu também sou muito ajudada pelas professoras do meu bebê. Né? Eu coloco o meu filho, eu deixo o meu filho na creche, na escola, eu vou para o meu trabalho tranquila, porque eu sei que lá ele está sendo muito bem assistido, como eu assisto os meus alunos. Então, é uma troca. E eu sei que quando eu preciso, a professora, ela me atende. Então, quando eu estou no trânsito, parada, e eu sei que eu vou chegar atrasada na escola, eu aviso a professora, né, do meu bebê, ela, tudo bem, mamãe, mãezinha, tá tranquilo, tudo bem você atrasar, a gente entende, né, que é o trânsito. Eu também tenho essa relação com as minhas mães. Eu busco ter essa relação com as minhas mães. Então, propriamente dito, não é da educação, mas eu também entendo que deveria ser do ser humano. Não, essa não é minha função de trabalho, eu não ganho salário para isso, não. Mas eu estou numa sociedade, eu pertenço a outras pessoas, assim como outras pessoas me pertencem. Então, por que não fazer pelo outro, né? É claro que nem sempre eu consigo atingir todas as mães como eu gostaria, mas ao menos eu me disponho a fazer. Doane, e como é que é essa situação? Por exemplo, você lida com os alunos surdos e todos os pais conseguem se comunicar com o seu filho? Infelizmente não, Rafa. A gente ainda tem uma cultura no Brasil que vem da época do oralismo, onde o surdo tinha, sim, por obrigação se adaptar à cultura ouvinte, então ele tinha a obrigação de falar o português, mesmo que não conseguisse, né? Deixando à margem muitas pessoas, porque não é fácil, assim como não é porque a gente ouve e fala que todos nós temos segunda língua, terceira língua, não é todo mundo que tem aptidão para inglês, italiano, francês, espanhol. E o mesmo acontece com a pessoa surda. Nem sempre ela tem aptidão para falar o português. Então, a Libras ela ainda é considerada como uma língua inferior.
E a gente sabe que isso não é verdade, porque todas as línguas têm o seu prestígio, Sim. todas as línguas têm o seu potencial. Então, vindo aí da área médica, não são todos os médicos, não são todos os fonoaudiólogos, mas uma boa parte deles acredita que se a criança inicia ali o seu desenvolvimento linguístico com Libras, ela vai deixar de falar o português. E não é verdade. Então, isso é um prejuízo linguístico gigantesco. E por quê? Porque nós não temos uma política pública, né, que trata da questão do direito linguístico do sujeito surdo, quiçá da criança, né? Nós não temos uma política pública que trata disso, o que é muito triste, porque outros países já têm. Então, o ideal, né, seria que o nosso aluno surdo adentrasse a escola lá com seus 6 anos de idade, já sabendo a língua de sinais, comunicando com a família, então a família também sabendo essa língua, porque é a língua da criança. Mas cria-se um estigma de que, se falar Libras não vai falar português, e é claro que o papai e a mamãe ouvinte quer o filho falando português porque é a sua língua. Só que não é verdade, tanto que o Francisco, ele é ouvinte, ele não nasceu surdo, mas como eu falo Libras, os meus amigos são surdos, a minha casa está sempre ali com bastante surdos, né? Os meus alunos são surdos também. Com certeza. Ele... Francisco já está aprendendo Libras, né? Como bebê, Sim. Então ele vai ser um bebê bilíngue, sabe Libras, sabe português, e qual o problema? A gente valoriza tanto a escola bilíngue de inglês, né? Do próprio francês, são escolas caras, o alemão, e quando se trata de Libras, que é brasileira, a gente diminui. Então, tá vendo? Não dá o valor, né? Não dá o devido valor. Deveria. Então, são questões culturais ainda enraizadas no nosso povo que precisaríamos mudar, né? Valorizar mais o que é nosso, o que é brasileiro, de verdade. Como é que você lida com isso? O aluno, ele vai para a escola, aprende Libras, mas quando ele chega em casa, muitas vezes ele não tem a comunicação. Imagina você tem uma filha. Como seria isso, né? Como não conversar com a sua filha? Como não trocar, não saber o que aconteceu durante o seu dia na escola? Né? A gente pensa assim, mas como que consegue, né? Mas também como essa família vai aprender essa língua? Onde ela vai aprender essa língua? Hoje a nossa escola oferta, né, tem curso de Libras, eu também dou aula para a comunidade, é gratuito, mas e aí? E as outras mães, né? Os outros pais? Elas têm horário para ir aprender Libras no horário comercial, se essa pessoa também trabalha? Então, o canal Sala 8, ele não era esse o objetivo, mas acabou atingindo também as famílias. Quando a criança assiste a aula em Libras, a mamãe acompanha essa aula, porque tem o português, então a mãe entende, e ali a mamãe consegue, o papai, né, consegue ver os sinais e aprender também Libras com o próprio filho. Poxa, Mas é preciso estar aberto, né, Rafa? Sim. Você não pode se sentir assim, você não pode tirar Fechar, o direito, né, da criança de aprender Libras, de se desenvolver nessa língua e também estar aberto para. E você acha que existe essa resistência nos familiares, por exemplo, dos surdos? Existe, porque na nossa cultura, ouvinte, quem é o dono do poder? Senão os médicos, senão a área da saúde. E se tem um médico dizendo, uma fonoaudióloga dizendo, né, que aprender Libras vai prejudicar o seu filho no desenvolvimento linguístico de fala em português, é óbvio que essa família não vai atrás, não vai querer aprender Libras. Então, a gente precisaria realmente mudar essa cultura. Não é a professora Doni falando, tá? São estudos, é a ciência dizendo que é incoerente alegar que Libras, na primeira infância, impossibilita a criança surda de aprender outras línguas no seu desenvolvimento. A Libras, ela dá a oportunidade do aluno também aprender outras línguas, além do português? Sim. A língua brasileira de sinais, ela é só brasileira. Então, no Uruguai é uma outra língua, nos Estados Unidos é uma outra língua de sinais. Sim. E você traz essa experiência de outros países? Tenho experiência no Uruguai. Eu estudei meu mestrado lá. Então, eu tive que aprender a língua de sinais de lá, mas foi muito rápido aprender. É até mais fácil falar a língua de sinais uruguaia do que o próprio espanhol, apesar que eu gosto bastante e estudo o espanhol. Mas foi muito rápido, assim, para aprender. Eu fiz uma imersão na escola de surdos lá de Montevidéu. Então, ou seja, ou eu falava língua de sinais uruguaia,
ou então eu não me comunicava. E eu, como uma amante da comunicação, né, alguém que acredita no potencial da comunicação, não, eu aprendi. Que demais. E sempre que eu posso, eu ensino os meus alunos. E os meus alunos, eles têm, assim, um fascínio pela língua americana de sinais, né? Então, eles sempre estão me ensinando também sinais, assim, a gente troca bastante. Olha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A gente pode ficar um programa inteiro só falando disso. Eu adoro. Gente, como é bom, né, compartilhar conhecimentos, conectar as histórias. Então, daqui a pouquinho nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta com a professora Doane, a professora Barbie, que contou um pouquinho dessa história tão emocionante aqui. E lembre-se de participar através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Voltamos já. Voltamos com Histórias em Conexão e hoje conhecendo um pouco mais da história da Doane e também da língua brasileira de sinais, conhecido como Libras. Para você que está em casa, não esqueça de deixar o seu comentário e sua participação nas nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Doane, vamos falar um pouquinho mais da importância da inclusão, né? Você que é uma professora bilíngue, falou um pouquinho do Libras, do seu trabalho na escola. Agora, vamos falar um pouquinho da importância da inclusão. Qual Perfeito. é a importância de criarmos políticas públicas de inclusão? Bom, Rafa, é assim, é um assunto que eu gosto muito de falar, até porque tem tudo a ver com a minha trajetória profissional, né? Eu comecei a minha atuação em escolas especiais, na época dita assim, né? Depois eu tive a oportunidade de atuar em sala específica para um público dentro de uma escola regular e hoje a inclusão propriamente dito. Todas elas têm amores, dissabores, pontos positivos e negativos, né? Mas eu também entendo que faz parte de momentos históricos. Então, nós estamos aí em busca do que eu acredito ser a escola para todos. Então, eu particularmente, Doane, hoje, vendo a inclusão como ela está, não é o que eu quero. Eu quero sim migrar deste momento, escola inclusiva, para a tal escola para todos, que é o que traz a nossa carta maior, né, a Constituição brasileira, que é direito de todos à educação. Então, e enquanto a gente não constrói aliás, nesse percurso de construir a escola para todos, nós temos hoje a escola inclusiva, né? Não quero estagnar aqui, não quero parar aqui, quero continuar. E como a gente faz, né, para dar os próximos passos para então atingir essa escola para todos, onde a gente não tem diferença nem divisão de tem um laudo, não tem um laudo, né? Como a gente faz isso? Primeiro, políticas públicas para isso. Hoje a gente tem escritas essas políticas, temos muitos materiais, mas infelizmente com a participação mínima e até zero das pessoas com deficiência. Então, eu, como uma professora bilíngue, é claro, eu tenho meu lugar de fala neste momento da educação, mas eu não sou uma pessoa surda para escrever uma política pública que atenda à necessidade desse sujeito surdo na educação, por exemplo. Nós não temos autistas fazendo política pública, escrevendo, pessoas cegas, trazendo a sua realidade de vida para essas políticas. Porque quem faz a política, às vezes conhece um pouco da realidade do sujeito, Sim. mas não vivencia, né? Não tem essa experiência. Então, eu entendo que esse é o nosso maior problema hoje em relação às políticas públicas. É claro que você tem sim que ouvir um professor, no meu caso uma professora bilíngue, compor, né, uma equipe para o desenvolvimento de uma política pública, mas a gente nunca pode esquecer daquele sujeito que realmente vivencia. E a gente, dentro da cultura surda, nós temos uma dicotomia ali, né? Então, tem as pessoas que querem a escola de surdos sem ouvintes e tem aqueles que preferem a escola com ouvintes, né? E o que eu, Doane, prefiro? Eu prefiro aquela que o meu aluno escolher, porque eu farei o meu melhor trabalho como Doane, professora, seja na escola de surdos, que foi a que o meu aluno escolheu, seja na escola com as crianças também ouvintes, que foi o que o meu aluno, que foi o que a família decidiu escolher. Então, eu sou muito a favor ao direito de escolha, ao direito do sujeito, sabe? E infelizmente, eu tenho percebido que o nosso país não está indo para este caminho, mas um caminho do tipo assim, eu enquanto MEC eu determino, mas as pessoas
pessoas com deficiência não tiveram e não têm o direito de opinar e de optar. participar. Então, eu vejo isso como uma falha gigantesca, porque isso não é democracia, isso não é inclusão, no meu olhar, né? Mas já falando do espaço, escola, né, e tudo que acontece ali, eu vejo como muito positivo o quê? Na minha época de escola, infelizmente, eu não tive acesso a pessoas com deficiência, porque eles tinham a escola deles, era segregado, né, nesse sentido, né? Isso é muito ruim, né? Para todos, né? Pois é, porque eu não tive acesso. Eu não tinha amigo surdo na minha infância, eu não tinha amigo com deficiência na minha infância. O que trouxe isso para a nossa sociedade hoje? Uma sociedade que não tem empatia para com o diferente. Então, se hoje a gente tem excesso de bullying, a gente tem os desrespeito, preconceito em relação ao diferente, é porque a gente não viveu a normalidade do diferente. Porque a partir do momento que eu convivo com o diferente, ele deixa de ser diferente para mim. Sim. Então, essa naturalidade, né, ela não existiu para nós, a nossa geração não vivenciou isso, porque as escolas não fomentaram isso. Olha como é importante a escola, como esse espaço é muito mais, gente, do que ler e escrever. A escola ler e escrever, ela foi a escola do século XIX. Sim. A escola do século XXI não é mais ler e escrever. Precisa ler e escrever? Precisa. Vamos aprender o raciocínio lógico-matemático? Vamos. Temos conteúdo para ensinar? Temos. Mas a escola hoje, ela é muito mais que só... Ela é muito mais ampla, ler e né? escrever. Ela é formar muito mais... cidadão, né? Sim, sim. Ela tem um viés muito mais social e de cidadania, propriamente dito, porque nem todos que estão ali, Rafa, eles serão acadêmicos. Nem todos os meus alunos sentarão num banco de faculdade. E não porque eles não querem, mas é porque existem inúmeras situações. E aí a gente tem que colocar, né? É uma pergunta que eu faço nos meus momentos de palestra. Esse ano de 2023, quantas vezes você utilizou do trabalho de um advogado? 1, 2 vezes? Mas quantas vezes você utilizou do trabalho dos coletores de limpeza? Que se não passa uma vez, que se passa uma vez na semana, já cria um caos na cidade. Sim. Então, assim, precisamos dar valores para tudo. Tudo tem o seu peso, tudo tem o seu fundamento ali na sociedade. Não é o advogado, ele não é mais que o coletor, né? Que o homem, o pessoal da limpeza, assim como o motorista de ônibus também tem o seu super valor. Então, não dá para a gente só valorizar aquilo que tem certificado, que tem nível superior. Porque na vida em sociedade, todo mundo tem a sua importância. E mesmo que eu tenha um aluno que, por suas condições fisiológicas, ele não venha a ser um advogado, mas eu quero dar direito de escolha para que ele possa ir para o mercado de trabalho, ter o trabalho que ele escolher ter, né? Que era muito o que minha mãe falava para mim, e que ele possa ser feliz, contribuir ativamente com a nossa sociedade, como um cidadão, como um brasileiro de bem. Então, é isso. Então, isso. A inclusão, ela traz... a inclusão escolar, educacional, ela possibilita que essa inclusão social também venha a acontecer. Quando eu me fecho só na escola, o que é um erro enorme de muitos que estão dentro da escola, achar que escola é ilha, isso fecha a escola como um único espaço. E não é. Existe vida além do muro da escola. E essa vida lá fora que eu tenho que almejar quando o meu aluno está aqui comigo. Eu quero ele lá fora. Ele tão tem importante ali... quanto o trabalho dentro da escola. Pois é, porque ele ali ele tem um ninho, é como se, eu me vejo assim, como se ele fosse, se a escola fosse o ninho. Eu sou ali a passarinha e eu tenho os meus alunos. Mas eu não quero que eles fiquem no ninho para sempre. Eu quero que eles alcem voos e altos e longe e que depois voltem, lógico, porque tem que vir falar oi para a professora depois de grande, porque senão eu cobro mesmo quando eu encontro para a rua. Falo, você não vai na escola, né? Não? Vai lá falar oi para mim, não, mundiça? Eu falo, sabe? Eu quero eles de volta ali na escola também. E que eles saibam que em qualquer situação de vida eles podem sim retornar, ainda que não seja na escola espaço físico, mas seja pelas redes sociais, em uma conversa. E ontem mesmo eu recebi uma ex-aluna em mensagem, né, por rede social, e ela disse assim, eu preciso te agradecer, porque eu consegui atender uma pessoa surda que veio aqui no estabelecimento e eu me lembrei das aulas de Libras. Então, obrigada. Ela é ouvinte. Ouvinte. Ai, menino. Chorou. Pensa, porque eu não chorei, já printei, vou postar hoje ainda. Que legal. É. Sensação? Dever cumprido. Dever cumprido. É.
Então, e ter essa sensação de dever cumprido recorrente é muito gratificante. E é o que faz a gente brigar. É esse amor e essa... saber a importância do seu trabalho é que faz a gente ser assim, briguenta, né? Professor é briguenta, eu estou falando por mim, né? Que não concorda com as coisas, questiona, não deixa do jeito que está, né? Nem sempre é bem visto, mas geralmente não é bem visto para aqueles que não querem fazer a diferença. Porque quem quer fazer a diferença, aceita, concorda, fala, não, realmente vamos fazer isso, ou não, então vamos fazer algo até melhor. O que não pode é parar, é o movimento da vida, como a gente falou no outro bloco. A verdadeira educação especial é todos incluídos, não é isso? Todos, mas de verdade, todos participando efetivamente de tudo que acontece ali. Coisas boas, coisas não tão boas, porque tudo ali é desenvolvimento de sujeito humano. Tuane, que história, obrigado por participar. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Passou rápido, né? Ai, tá bom, né? Bate-papo. Tuane, obrigado pelo carinho, obrigado pelos ensinamentos, de ensinar a todos nós, ao Brasil todo, né, o quanto é importante a inclusão, o quanto é importante cuidar das pessoas e, em nome de vários brasileiros, quero te agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, né, o quanto é importante e transformador uma professora na vida de uma criança, dos nossos jovens, né, que é o futuro do nosso país. Eu acredito nisso e muito obrigada mesmo e agradecer pela oportunidade, não só pelos elogios, pelo reconhecimento, mas pela oportunidade de estar aqui falando de algo que eu amo tanto, acho que deu para perceber, né? Muito. Muito obrigada. Pra gente você é um exemplo. Nossa. É um exemplo de superação, obrigada. Um exemplo de vida, né? Não só de você, mas de toda a sua família. Então, obrigado, nós agradecemos. Eu que agradeço, obrigada. Obrigado. Gente, mais uma vez, agradecer a professora Tuane, agradecer você que nos acompanhou aqui nesse programa tão especial, Conectando Histórias. E lembre-se, toda segunda às 7h30 da noite, nós temos um compromisso marcado aqui na Rede Século XXI. Uma boa noite, que Deus abençoe.